Vou iniciar nosso estudo recordando que um estudo sério obedece rigorosamente a uma disciplina. Portanto, caso não tenha visto os vídeos anteriores, você deve vê-lo primeiro, pois as ideias aqui apresentadas tiveram aí seu início e desenvolvimento, ok? O link para estes vídeos está na descrição. O conhecimento sobre a eletricidade também começou na Grécia. Veja as palavras de André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, para que você comece a compreender que este estudo que estamos fazendo é um estudo propedêutico para se poder compreender esta grande obra de André Luiz, que vai nos ser extremamente útil para compreendermos a nós mesmos, ok? Vamos seguir adiante e observar o que disse André Luiz a esse respeito. Veja, primórdios da eletrônica. Espíritos iminentes, atendendo aos imperativos da investigação científica entre os homens, volvem da espiritualidade ao plano terrestre, incentivando o estudo acerca da natureza ondulatória do universo. A eletrônica balbucia as primeiras notas com Tales de Mileto 600 anos antes de Cristo. Bom, nós não vamos ler o texto todo, porque é bastante longo, e o nosso objetivo é mostrar que já na Grécia há 2.600 anos atrás, já se conhecia a existência da eletricidade e que a palavra eletricidade surge da palavra elétron, que queria dizer âmbar. O âmbar é uma resina fóssil que era utilizada para produzir alguns objetos, principalmente decorativos. E daí surge a palavra eletricidade do elétron, que é o âmbar, ok? Vamos seguir adiante e ver que demorou-se muitos séculos para que pesquisas de caráter científico começassem realmente a serem buscadas. Veja esta experiência onde nós temos um bastão de vidro e um pente de plástico, por exemplo. Aqui nós vemos que o bastão, por ter sido friccionado com um material como um lã, por exemplo, uma roupa de lã, um pedaço de lã, ele vai ficar com uma carga elétrica. Os elétrons exteriores do átomo são removidos e vão para o material do qual se faz a fricção. Depois, mais adiante, veremos que foram construídas máquinas poderosas de fricção e produziram cargas poderosíssimas que foram utilizadas nas pesquisas, mas isso é mais adiante. Por enquanto, estávamos no começo. Só era possível fazer esse tipo de coisa. Veja esta experiência mostrada nesta ilustração. Nela temos uma garrafa de vidro com um material isolante que suporta uma haste metálica, e essa haste metálica tem na sua extremidade duas lâminas metálicas também, que podem ser, por exemplo, de alumínio ou de cobre, que seria o mais fácil. Pois bem, quando em contato com algo eletrificado, algo que contém uma carga elétrica, a carga vai ser conduzida para o interior do instrumento e as lâminas de alumínio vão se afastar. E indicam assim que realmente ali existe uma carga elétrica. Não importa se seja uma carga positiva ou negativa, o efeito de afastar vai ser semelhante nos dois casos. Veja agora uma evolução deste instrumento que recebeu o nome de eletroscópio. Temos aqui, mostrado na ilustração,
o que ficou conhecido como a garrafa de Leyde, em nome da cidade onde foi produzida. Trata-se de uma garrafa em que, no seu interior, existe uma cobertura metálica e o mesmo temos no seu exterior. Temos uma barra metálica com uma corrente metálica também e é colocada com um material isolante na garrafa. Portanto, as cargas elétricas poderão se comunicar com o interior da garrafa. Esta carga poderia ficar armazenada por bastante tempo. Vejamos como isto funciona realmente com uma ilustração que eu mesmo fiz. Observe a ilustração. Nela temos duas placas metálicas que são ligadas por uma bateria. As cargas positivas da placa da esquerda atraem as cargas negativas da placa da direita, formando um campo elétrico entre elas. Esse campo será influenciado pelo isolante utilizado, que no caso da ilustração é o próprio ar. Porém, na fabricação de capacitores para a eletrônica, são usados diversos materiais isolantes que são chamados de dielétricos. Neste caso aqui, o dielétrico é o próprio ar. Pois estes dielétricos utilizados na indústria intensificam profundamente o campo elétrico entre as duas placas, aumentando assim a carga possível de um capacitor. Tudo caminhava neste marasmo até que surge em cena um outro pesquisador. Veja, Luigi Galvani, um italiano. Veja esta ilustração que eu busquei na internet, no Wikipedia, para conhecê-lo mais de perto. Ele fez uma experiência fantástica. Ele observou as rãs que, mesmo após serem mortas e prontas para serem fritas, às vezes contraíam os músculos. Luigi Galvani era um físico e médico. Portanto, ele tinha interesse em compreender o movimento dos músculos da rã. Ora, a rã está morta, cortada, pronta para ser frita. E mesmo assim, conseguia movimentar os músculos. Ele imaginou que poderia ser um efeito elétrico que produzia este movimento. Bom, eu não pesquisei o processo todo. O que sei é que ele passou a acreditar corretamente nisso e que fosse devido a estímulos elétricos sobre o músculo. E isso era fácil de se produzir, pois podia produzir cargas elétricas com simples fricção de um material isolante com um tecido de lã, por exemplo. Quando eu era garoto, eu friccionava meu próprio cabelo com uma caneta tinteiro. Caneta tinteiro. E conseguia atrair pequenos pedaços de papel. Pois bem, Galvani, imaginando que as descargas elétricas das chuvas durante as tempestades eram realmente descargas elétricas já conhecidas, e ele imaginou e executou uma experiência durante uma tempestade. Veja na ilustração o que ele fez. Quando terminou a tempestade, ele foi ver o que havia acontecido e, para sua surpresa, as pernas de rã presas pelo fio de cobre se moviam sempre que tocava na base de ferro. Raciocinando sobre o que podia observar, concluiu que se podia produzir eletricidade com um pedaço de carne e uma placa de cobre e outra de ferro. E de fato ele produziu eletricidade assim. A data desta experiência não ficou registrada, mas foi por volta de 1786 que aconteceu a tal experiência. Nesta época, então, tomando conhecimento da experiência de Galvani, outro italiano entrou em cena. Trata-se de
Volta, este que vemos na ilustração. Ele desprezou o uso da carne para se produzir a eletricidade. Nesta época, a marcha do progresso era bastante lenta. Décadas se passavam antes que um novo passo era conseguido. Volta raciocinou e não gostou da ideia de usar carne para se produzir eletricidade. Ele partiu para pesquisas utilizando outros elementos. E, finalmente, como fruto de suas pesquisas, ele produziu a conhecida célula voltaica. Algo semelhante a esta ilustração que eu mesmo fiz. Veja, no vídeo futuro nós vamos analisar o funcionamento correto desta célula. Por enquanto, o que nos interessa saber é que um grande passo foi dado, porque a partir de então, os pesquisadores passaram a contar com uma fonte de corrente contínua que poderiam ser utilizada em inúmeras experiências. E assim, na Europa toda, todo mundo começou a montar suas próprias pilhas semelhantes às de Volta. Vamos seguindo adiante. Tudo caminhava no mesmo marasmo até que, em 1820, algo insano aconteceu durante uma aula. E é o assunto que veremos no próximo vídeo. Até lá! Assista os vídeos e use a sua imaginação para entender o que você está vendo. Se você apenas observar, é um resultado. Se você tentar imaginar o que está acontecendo, este é um exercício psíquico que vai colocar realmente o conhecimento em seus arquivos. Use a sua imaginação para analisar tudo que vai sendo apresentado, ok? Vamos nos encontrar no próximo vídeo, quando veremos a descoberta do eletromagnetismo. Como foi que isso aconteceu?